Boa noite, sejam bem-vindos. Debatemos hoje a decisão do Governo Regional de encerrar alguns estabelecimentos de ensino. Continuamos a falar ainda das questões financeiras, desta vez para falarmos da chegada da primeira tranche do empréstimo e ainda do relatório do Tribunal de Contas que confirma a violação do limite de endividamento e do crescimento da dívida em 2010 e da auditoria junto da antiga Secretaria do Equipamento Social que concluiu pela falta de processamento de encargos que resultou de um ato consciente e voluntário. Boa noite. Vou começar por uma medida positiva. Ontem entregamos na Assembleia Legislativa Regional um projeto de decreto legislativo regional que visa criar uma conta corrente entre o Estado, as finanças e as empresas, porque achamos que é o momento certo e oportuno, uma vez que todos nós sabemos que a região deve milhares de euros, até milhões de euros, às pequenas e médias empresas, e seria o momento de criar uma conta corrente entre o setor fiscal e as pequenas e médias empresas, com o objetivo de acabar com, por vezes, penhoras injustas, incumprimentos que as empresas, por não receberem do próprio Governo Regional, vêm-se impedidas de poder cumprir com os seus impostos e ficam lesadas com as diversas... Qual é o outro assunto, rapidamente, para passarmos? Não, eu queria só destacar esse assunto. Esperava só resta-me esperar que o PSD aprove esta proposta nossa, porque é uma medida que visa acabar com a injustiça, que é penhorar quando o próprio Governo tem que pagar e não está paga. em dívida com os seus fornecedores. Lina Abreu, vamos começar exatamente, antes de irmos às questões financeiras, por perceber como é que o CDS olha para esta decisão do Governo de fechar algumas escolas, alguns estabelecimentos de ensino no próximo ano escolar. Claro que é sempre um ato difícil de chegar às pessoas e às famílias, dizer que passam a se deslocar para a escola com uma distância que não estavam habituados, com custos que isso vai representar, sabendo que muitas das vezes as escolas que as famílias ocupam e levam os seus filhos estão em mau estado e merecem ser reconvertidas. O que nós achamos aqui, o que achamos é que há uma falta de diálogo entre o secretário regional da Educação e as próprias famílias. Penso que esta falta de diálogo é falta de informação antecipadamente, de forma que as empresas pudessem se preparar o seu ano letivo, de modo a ter toda a preparação, de modo a que se consiga se adaptar para as escolas. A medida é anunciada agora, portanto, as escolas abrem em outubro. Não, é que o facto é que o que se via é que já houve um recuo do próprio secretário regional no que toca à escola da Camacha. Já se viu que o governo... Da Camacha da Nogueira. Da Nogueira. Já se viu que vai remodelar, que vai remodelar e vai adaptá-la quando houver disponibilidade, porque acha que aquele bairro não pode ficar sem a escola. Mas a nossa preocupação ainda não é o encerramento da escola. A nossa preocupação é o aumento daquilo que vai acontecer nos custos das mensalidades já no próximo ano letivo. Porque todos nós sabemos, vivemos com uma grave crise financeira, as famílias estão, muitas delas, desempregadas e é no momento mais difícil onde se vai subir as mensalidades em 15% no setor público e em 18% no setor privado. E isso vai acarretar imensos custos adicionais no que toca ao ensino, e isso é que é uma medida injusta. Conta de 2010, ao contrário, aqui com o Sr. Deputado... Então o Sr. Deputado Lina Abreu não tem nada a ver com isto, Jean Filipe diz... Nem no PP, nem mais ninguém. Nem no membrando da Troika, a conta de 2010 é um retrato da expansão geral de finanças públicas. Não é nada, é dos dados que o Governo diz. É o retrato, espelha os números da expansão geral de finanças que que isso é verdade. E espalha o ragabof que foi nos últimos 5 anos das contas regionais. E espalha a falta de rigor financeiro, que foi nos últimos 5 anos. Temos uma conta que omitiu dívida, omitiu endividamento, aumentou tudo o que era os encargos assumidos e não pagos. Desses encargos assumidos e não pagos, chegou-se a uma dívida de juros superior a 354
353 milhões de euros. Tudo isto é da responsabilidade do PSD. Quem é que governou a Madeira nos últimos 36 anos? Foi a oposição ou foi o PSD? Portanto, isto é o resultado, isto é o colapso, o fim do colapso financeiro que representa, que está expressa na conta de 2010. E não venha o Governo dizer que não tem qualquer responsabilidade. Mas quem é que disse isso? Porque... Eu disse que não há novidades. Eu estava ouvindo bem. Eu não vim brincar nada. Eu disse assim, deixe-me que lhe diga só isto, só para lhe ajudar. Ele assumiu tudo, não novidades há, novidades há. novidades há, porque... O que eu disse, volto a dizer, esta questão da novidades há, traz novidades àquilo que os madeirenses já do verão passado. Traz um desvio das receitas financeiras mal calculadas em 476 milhões. Saldo, traz um saldo primário. Traz um saldo primário deficitário em 177 milhões. Traz um valor de juros pagos de mais de 10 milhões só os empreiteiros. Essa não está certo. Traz um endividamento superior que nós não sabíamos de 1,05 mil milhões. Um saldo consolidado que superior a um déficit de 1,8 mil milhões. Então a dívida da Madeira está toda aí. Se somar isso, vai dar o mesmo valor. Eu sei que o Sr. Deputado não quer falar sobre estas questões da dívida. Bem pelo contrário, que não sabiam, foram acho que é importante falar. Teve uma redução, o que releva um arrefecimento toda a economia em cerca de 168 milhões. E agora, o Sr. Deputado disse ainda bem que eu portei. Não, o Sr. Deputado disse ainda há pouco que as medidas da austeridade foram implementadas em 80% pelo Governo da República. O Sr. Deputado disse ainda há pouco que o plano de austeridade, 80% das medidas seriam aplicadas à Madeira pelo Governo da República. Mesmo que a Madeira não o aumento de impostos previsto no plano de austeridade financeiro, no valor de 126 milhões, o plano de ajustamento financeiro prevê o aumento dos impostos só neste ano de 126 milhões, um aumento de impostos de 126 milhões, que as famílias já estão a pagar. O IVA, o aumento do IVA tem alguma coisa a ver com uma medida imposta pelo Governo da República, Sr. Deputado? O aumento da carga fiscal do IVA aumentava. O IVA, Sr. Deputado, o aumento do IVA, o aumento do IVA de 16% para 22% é devido à falta de rigor financeiro e está completamente fora. Só esclarecer assinado pelo Alberto João que a maior carga fiscal vais monopolizar o tempo todo. Não pode ser. Não venha. O IVA é da responsabilidade do PSD. Não venha passar uma esponja sobre a falta de responsabilidade. Mas está enganado. Foi levado. Não vai passar essa mensagem, está enganado. Ninguém está a falar o único responsável de chegarmos até aqui, e é de grandes dificuldades financeiras que as empresas estão a passar e as famílias estão a sofrer, o único responsável é o Governo Regional. É o Governo Regional porque andou a gastar aquilo que não tinha. Andou a gastar aquilo que pensava que ia ter e andou a pensar que alguém um dia ia pagar. Mas o que é facto é que quem vai pagar e que infelizmente quem está a pagar o regabof financeiro dos últimos 10 anos, infelizmente são as empresas e são as famílias, pela falta de rigor e pela ocultação de dívida nos últimos 5 anos, nos orçamentos regionais que foram empolados, não foram feitos com rigor, que foram ocultados facturas e que foram omitidas facturas e que foi feito aos olhos dos madeirenses endividamento desnecessário e que levou à bancarrota da região e o colapso financeiro que pode existir a curto prazo. Lina Abreu, expectativas? A expectativa é alta e ainda bem que aí vem os 160 milhões. É pena que só venha passados 6 meses. Estamos a 6 meses da assinatura do Programa de Ajustamento Financeiro. Os empresários precisam deste dinheiro? Precisam como do pão para a boca. Os empresários estão asfixiados, muitos deles estão em insolvência por dificuldades de tesouraria e essas dificuldades de tesouraria, como o Sr. Deputado bem sabe, o Sr. Deputado Jaime Filipe sabe, que é uma das razões, não é exclusivo, mas grande parte das empresas ligadas ao setor da construção e
todos os setores conexos são oriundas de dívidas, as dificuldades financeiras são oriundas por falta de pagamento do Governo Regional. O Governo Regional deve só ao setor privado uma verba superior a 3,3 mil milhões de euros, como sabe, não é? Era as necessidades de tesouraria para este ano e para o próximo ano, não é? E, como todos nós sabemos, estes 156 milhões pouco chega e vai ser muito pouco para as necessidades que as empresas precisam. O nosso debate está por hoje terminado. Voltamos na próxima terça-feira com os deputados da Madeira na Assembleia da República. Desculpa, mas... Não pode ver.